Vamos orar? Deus Pai, Criador do céu e da terra, nós queremos te agradecer por esta noite, por este dia. Obrigado, Senhor, por seus livramentos. Obrigado pelo seu cuidado, Senhor. Obrigado, Jesus, que chegamos a esta noite, somos gratos a Ti. Obrigado, Senhor, por Senhor estar protegendo meus irmãos, abençoando meus irmãos, sustentando meus irmãos um a um. Eu te peço que o Senhor abençoe essa noite, nos dê uma noite de descanso, prepare o dia de amanhã, um dia de vitória, de paz, um dia de realização. Obrigado por tudo que nós conseguimos realizar hoje. Obrigado pelo que comemos, que vestimos e obrigado que estamos aqui presentes juntos, Senhor, para ouvir a Tua voz. Que o Senhor possa estar usando o pastor Tarcísio, possa estar me usando para que a gente possa falar com o Teu povo, que a gente venha assim, Pai, desenrolar o rolo, Senhor, que a gente venha entregar, Senhor, o oráculo, entregar, Senhor, a Tua voz, a Tua palavra, Pai, que venha com poder, que venha com, Senhor, manifestação, Senhor, da Tua presença, que venha com cura, com salvação, com libertação, e que a gente possa, Senhor, ser santificado pela Tua palavra. Nós queremos nos regozijar, nos alegrar de antemão daquilo que o Senhor vai fazer nesta live, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Pastor Tarcísio já está aqui, deixa eu convidá-lo. Pastor Giovanei, a paz do Senhor. Adicionando o pastor Tarcísio. Glória a Deus. A todos presentes. Quero agradecer. Aleluia. Por enquanto, nenhuma resposta ainda do pastor Tarcísio. Deixa eu tentar de novo. Vou tentar aqui de novo. Agora ele sumiu. Pastor Tarcísio, eu te convidei, mas não entrou. Vou tentar de novo aqui, mas não está aparecendo você aqui. Peraí. Tá travando aqui. Não, mas entrou. Ah, já tinha entrado já. E eu tentando te adicionar. Tá me ouvindo bem? Tô sim. Tá, né? Já fiz aqui uma oração, pedindo a Deus que venha nos usar. Então vamos começar? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Cara, faz uma coisa aí para eu te ouvir. Não tá me ouvindo, não? O que Tá tá ouvindo? acontecendo? Tô te ouvindo. E você tá me ouvindo? Ah, pronto, tô ouvindo Hum? sim. Tá? Hein? Tô ouvindo sim. Tá me ouvindo? Hein? Tô sim. Tá me ouvindo? Tá, Tô né? ouvindo. Pronto, então Tô. nós já oramos, já estamos começando com um pouquinho de atraso, mas vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre superação. Nós separamos alguns versículos aqui para fazer um comentário. Nós queremos que essa live tenha uma duração no máximo aí de 1h20. Vai estar a apóstola monitorando a mim e Carline vai estar monitorando o pastor Tarcísio para avisar. Amém? Glória a Deus. Tá travando um pouco, né? Amém. Hein? É, Tá travando aí? tá travando um pouquinho. Acho que é minha Hã? internet. Ah, Acho que é minha internet aqui, mas. você quer que eu convide Carline? A internet? Não, não. Aqui Tá tá bom. ruim. É. É porque eu não tô te ouvindo também. Você fala assim, você fala e não te ouço, às vezes. Eu vou pegar o fone ali pra ver se fica melhor. Tá bom. Glória a Deus. Eu vou falar algumas coisas aqui e aí a gente vai partir para os versículos. E aí a gente vai comentando, você vai trazendo o que você preparou. Amém? O pessoal que está em casa está conseguindo me ouvir? Amém. Evangelista, Paz do Senhor, Leonardo, Wilda. Diga alguma coisa aí se estão me ouvindo direitinho. Luca Santos está aí presente. Augusta, o Wilda está dizendo que está ótimo. Hoje de manhã eu fiz um áudio falando sobre superação. Depois, se vocês puderem ouvir, é muito interessante. Deus me usou bastante aí para falar algo aí para aqueles que estão precisando
superar alguma coisa. Vamos lá. O Deus de consolação é um Deus que nos consola e nos faz consolador também. Deus, então, ele é um consolador que nos faz também ser consolador. E os gentios esperam ser consolados. É a nossa responsabilidade acolher, pacificar, fazer justiça, ser o bálsamo, a paciência, a bondade e o amor de Deus para com essas pessoas que estão precisando ser recebidas, né, por pessoas que conhecem a palavra de Deus, que sabem consolar, que sabem trazer a paz, que sabem convencer as pessoas para um bom caminho. Então, eu queria que falar rapidinho aqui uma coisa que atrapalha, pastor Tarcísio, a pessoa a superar. É o ressentimento. O ressentimento é colher uma ofensa porque ainda está vivendo ainda pelo poder. Então, o conselho que eu dou é deixa o poder de lado e você não guardará mágoas. E você então irá superar, né? E você poderá perdoar essas pessoas, as suas ofensas, e você poderá então ter uma vida de superação. Porque não adianta você querer superar as coisas, vencer, se você está cheio de dores, cheio de dificuldades, de perdoar, de estar guardando ressentimento, guardando mágoas. Isso atrapalha a sua vida de superação. E nós precisamos estar todo dia, ter um desafio para a gente superar. Nós vivemos a cada dia pela superação, pela força, pela esperança, né? A vontade de vencer. Então, o que acontece? O que acontece, pastor Tarcísio, é que ficamos presos nas nossas necessidades, ficamos presos nas nossas dores, nossas insatisfações, ou até na nossa satisfação, presos nas tribulações, presos nas angústias, presos nos anseios, presos nos fracassos, e esquecemos o nosso papel, que é de manifestar a esperança, que é de manifestar o Filho. E aí nós não conseguimos transmitir a paz, nem a alegria, nem a esperança, nem o amor, nem a paciência, nem a bondade, porque retemos isso em função daquilo que estamos passando. Então, meu conselho é que vocês esqueçam um pouco, tente tirar um pouco de cena a sua insatisfação, as suas faltas, as suas angústias, para que você possa desempenhar a missão de ser aquela pessoa que vai levar a esperança, que vai levar a alegria, que vai levar a força, que vai levar o amor, que vai levar a bondade e a justiça para as pessoas, né? Então eu botei aqui, não é porque o evangelho é exclusivo que vamos ser excludentes. Então Jesus, ele acolhia os gentios, pastor Tarcísio, e pegava pesado com os fariseus, mas no entanto com os pecadores ele pegava mais leve. Então há necessidade de pegar mais pesado para aquele que está em Cristo, para que não saia de Cristo. Mas é necessário pegar um pouquinho mais leve para aqueles que ainda não têm Cristo, ainda não têm conhecimento. Como é que você vai bater numa pessoa assim, vamos dizer, com a palavra assim, a palavra certa não é bater, mas que você vai confrontar com a palavra, se a pessoa não conhece ainda o que é santidade, não conhece ainda o que é fé, não conhece ainda o que é uma vida na presença de Deus, não tem conhecimento, né? Então, eu botei aqui, onde está a sua força que vem do Senhor? Precisamos ser fortes. Sendo fraco, não vamos a lugar nenhum, não vamos ajudar ninguém, não vamos ajudar nem nós mesmos. Não vamos ser útil e não vamos permanecer na fé nem concluir a nossa missão, o nosso bom combate. Então precisamos ser longânimo, temos que ter ânimo, temos que ter gentileza, ser amoroso, ser satisfeito, ser uma pessoa que viva em contentamento, porque se eu consigo viver em contentamento, eu consigo, sabe, superar. O contentamento faz parte da superação, né? E então eu botei aqui também, somos a diferença que o mundo precisa para levantar pacificamente e principalmente nesse tempo de pandemia. Então muitos estão orando, passando por vários problemas nesse tempo e precisam voltar para o culto, precisam voltar para a presença do Senhor, para
para estar presente na igreja. E elas precisam ter forças. Então, se não conseguem colocar fogo de Deus para quem crê, como vamos arrancar o fogo de Deus a quem não crê? E se essa pandemia não acabar, você vai continuar em casa, na caverna, sem fazer nada, de braços cruzados, ou você vai tomar coragem e ter forças para enfrentar. Então, fomos chamados para quê, pastor Tarcísio? Para ter ânimo e não para andar desanimados. E levantar o caído. A fazer sorrir o que chora. A ajudar os necessitados. A ser uma mão estendida. A ensinar os ignorantes. A levar paz aos atribulados. A dar esperança a quem está sem esperança. E a consolar os tristes e abatidos de coração. É essa a nossa missão. Pode falar, pastor Tarcísio, alguma coisa que você trouxe aí. E aí a gente começa aqui nos versículos. Tá me ouvindo aí direito? Tô. Pode falar. Eu tava pesquisando superação. A palavra superação, ela ultrapassar um nível. Você conseguir melhorar em algo. Em outras palavras, você ter uma superação. Ou seja, às vezes a gente está tão acomodado com as coisas que acontecem em nossas vidas. Trilhar o mesmo caminho, tá travando fazer aquela mesma coisa. E quando aparece uma dificuldade, quando aparece alguma pedra no caminho, aí a gente se esmorece. Por quê? Porque a gente não se supera a cada dia. Todos os dias, a gente tentasse melhorar em um ponto todos os dias, talvez essa dificuldade, esse ponto, essa pedra no caminho, ela não doeria tanto. Não seria necessário um empurrão para nós superássemos isso. Então, a superação diária, a superação constante, é algo importante para que, quando a dificuldade vier, não seja pesado. Paulo falava que ele falava para a paz que excede todo entendimento acompanhar aqueles que ele estava escrevendo a carta, né? E essa paz que excede todo entendimento é exatamente isso. Quando você se supera todos os dias, quando você não está você quer melhorar todos os dias, e essa paz que excede todo entendimento é ela que vai nos sustentar quando aquela pedra no caminho estiver. Porque quando nós tivermos a paz que excede todo entendimento, essa paz faz com que tudo o que aconteça seja algo simples, seja algo que a gente olha e fala, não, se nós temos uma promessa que Jesus nos deu, a promessa que ele falou que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, o que poderia nos abalar? O que poderia nos vencer? O que poderia nos segurar? Não existe. Quando a gente tem essa firmeza, quando a gente tem essa esperança, quando a gente tem essa certeza, não tem nada que nos abale, não tem nada que nos faça. Agora nós temos que se superar todos os dias. Amém. Então, travou um pouquinho, mas deu para te ouvir. Espero que o pessoal tenha te ouvido também. Eu penso assim, a superação é para eu conquistar a paz. Se eu não consigo superar, eu nunca vou ficar em paz. Né? Então, a paz é a coroa, é o resultado de quem consegue superar. Quando você consegue vencer o dia, você termina ele com paz. Mas se você não consegue superar porque não lutou o suficiente, porque não teve coragem suficiente, porque não teve vontade de ir à luta, você ficou tímido, você ficou retraído, você termina o dia sem paz. E não tem outra alternativa, não tem outro remédio, outra escolha, a não ser ter paz, a não ser superar. Você tem que superar. Superar é você atravessar um rio com correteza. É fácil? Não é.
Às vezes é muito difícil, mas é tão prazeroso, pastor Tarcísio, quando eu consigo vencer e superar. Olha a satisfação do apóstolo Paulo, quando ele termina a carreira, ele diz com todo gozo, com toda a paz, né? Combati o bom combate, venci, guardei a fé, guardei a fé. Como você vai guardar a fé se você não sabe superar? Você vai ficar murmurando, você vai ficar duvidando, você vai ficar, sabe, jogando pedra para todo quanto é lado, botando culpa em tudo quanto é gente, quando o culpado é você, que você não foi à luta. Você precisa de força para tudo, você precisa de força para pensar, você precisa de força para andar, você precisa de força para levantar, para comer sua comida diariamente, você precisa ter força para se vestir, você precisa de força para tudo. E aí, o seu empenho que é a sua entrega, vai fazer com que você supere e você consiga conquistar a sua coroa. E você consiga cantar do outro lado. E você vai ser uma pessoa que vai ter orgulho de você. Quem consegue superar tem orgulho. O apóstolo Paulo teve tanto orgulho que ele disse: trabalhei mais do que os 12 apóstolos. Ele só foi dizer: fui melhor do que eles. Superei o que eles fizeram, junto a todos eles, não dá o que eu fiz. Olha só a ousadia de Paulo. Mas ele não falou nenhuma mentira, falou? Ele não falou, ele falou uma grande verdade. Porque quem levou a palavra para Antioquia e para a Ásia, quem levou a palavra para a Grécia, quem levou a palavra para a Ásia Menor, quem levou a palavra para a França, para a Europa, foi o apóstolo Paulo. Quem levou a palavra para a Turquia foi o apóstolo Paulo. Enquanto o povo, os discípulos ficaram ali em Jerusalém, né? É interessante que eles foram visitados em Pentecostes para ter coragem para ir para os confins da terra. E o apóstolo Paulo não estava no dia de Pentecostes para receber o derramamento, mas ele teve o seu derramamento no dia que teve o encontro em Damasco. Aquilo foi suficiente para ele ir muito longe. E eu faço a pergunta a você nessa noite: o encontro que você teve em Damasco é suficiente para você superar ou não? Porque Jó foi suficiente para superar, José teve força suficiente para superar, e não foi pouca coisa, não foi pouco obstáculo. Moisés teve força para superar, Jesus também. Todos esses homens heróis da fé que está lá em Hebreus 11, eles tiveram força para superar. E eles venceram. Josué e Caleb foram espiar uma terra de gigante. 10 espias ficaram com medo, mas 2 acreditaram. Inclusive, um que chama Caleb, eu fui procurar saber o que significa o nome dele. Sabe o que significa o nome dele? Cão. Cão. Cão significa, sabe o quê? Gentil. Era a Sirafenícia. A Sirafenícia conseguiu convencer Jesus para fazer a cura da filha dele, para tirar o demônio da filha dela, porque ela foi insistente. Ela se superou. Porque Jesus ali, naquele momento ali, humilhou ela. Não, vim aqui para o povo de Israel, não vim para vocês. O tempo de vocês é com o apóstolo Paulo, não é comigo. Eu estou fazendo a minha obra é 300 quilômetros. A minha obra é Galiléia, Nazaré, Jerusalém, né? É essa área aí, que é o meu trabalho está nessa área aí. Então, a Sirafenícia, ela não se intimidou, ela não ficou incomodada e retraída, ela partiu para cima de Jesus. Assim como o centurião também partiu para cima de Jesus com fé. E Jesus disse assim: eu não vi em Israel uma fé como do centurião. Eu não vi. Eu não vi. Então, em que área que você pode superar? Em que área que você pode melhorar? Em que área que está dificultando você vencer? Porque você precisa vencer para que você possa levar a palavra. Você precisa vencer para que você possa pregar Jesus para sua família, para seus vizinhos. Você precisa entrar numa dimensão de força. Vamos ler alguns versículos, o pastor Tarcísio? Hein? Vamos lá?
Romanos capítulo 8, 18. Você quer ler? Pronto, eu leio. Pode ler. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A própria Perfeito. natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que o sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração, em que se encontra recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto. E não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Porquanto precisamente nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança, pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Então, quer comentar alguma coisa? É interessante nesse versículo 18 que Paulo fala que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. E aí, trazendo aqui um contexto de superação, né? Imagine o sofrimento que Paulo e os discípulos daquela época eles não presenciaram, eles não sentiram. Sofrimento físico, realmente, sofrimento que eles sentiram na pele, a dor de estar pregando o evangelho. E Paulo, como forma de ajudar aquelas pessoas a superarem aquela dor, aquele sofrimento, aquela angústia, você está sendo perseguido, sendo violentado, ele fala que na parte B desse versículo que o sofrimento não pode ser comparado com a glória que será revelada. Então, Paulo ele demonstra de uma forma bem simples, uma forma de superação, onde ele percebe, ele está sofrendo, ele sente o sofrimento, mas ele fala, não, eu tenho que superar essa dor, eu tenho que superar esse sofrimento, eu tenho que superar essas chicotadas, essa prisão, porque aquilo que me é esperado é muito, muito maior do que isso que eu estou sofrendo. Esse é um dos maiores exemplos de superação que nesse capítulo aqui ele passa para ele. Ele está querendo dizer que vale a pena eu sofrer, vale a pena eu passar por dificuldade, superar tanta dificuldade, porque aquilo que me espera, que vai ser revelado a mim, é muito maior do que tudo que eu tenho contemplado nessa terra, do que todas as dificuldades. A angústia que eu passo aqui não se compara com aquilo que vai ser revelado para mim. E eu escrevi uma frase que diz assim: o consolo produz a esperança. E se você for ver bem, a esperança produz consolo. Não tem como eu ter esperança se eu não for antes consolado. Por quê? Porque o consolo vai ser a força que eu vou precisar para esperar. Então, eu tenho que saber o que vai me fortalecer. Vai me fortalecer o quê? Contemplar. Vai me fortalecer o quê? Eu ser grato. Vai me fortalecer eu ter um espírito de gratidão. Isso me fortalece. Me faz suportar. Agora, sem gratidão, eu digo que o seu caráter sem gratidão não tem como você ser consolado e conseguir forças para continuar. Você vai desistir. Então você tem que se alimentar de esperança, de consolo, de paciência, para que você tenha força e perseverança para continuar. Senão você vai desistir. Porque olha só, como foi dito aqui, ó, estou absolutamente convencido, convencido, eu estou convencido. Você tem que estar convencido. Sem estar convencido, você não vai ter força.
O que me faz chegar até aqui é o me convencer, é o que a palavra já me convenceu, a palavra me ganhou. Se a palavra não te ganhou ainda, não te conquistou, não te amarrou, não te seduziu, se a palavra não te seduziu, você vai ser seduzido pelo mundo, pela dificuldade, pelas derrotas, pelos fracassos, pelas mágoas. Então você precisa deixar ser conduzido e convencido pela palavra. Olha só, de que nossos sofrimentos do presente, aquilo que a gente vive agora no presente, não podem ser comparados. Ou seja, você fica comparando, por isso que você perde, por isso que você não consegue superar. Você fica comparando com o ímpio, você fica comparando com o irmão que chegou ontem, já está abençoado. Aí você vai diminuir sua força com essa comparação e você vai ficar no fraco. Esse tipo de comparação vai te enfraquecendo seus ossos, seu músculo espiritual. E você precisa ganhar força e não perder força. Você perde força. Você não pode perder força e você ainda tem que ganhar força. Porque superação é isso, superação é subir degraus. Aí você desce degraus, te deixando uma notícia te paralisar, deixando que as pessoas falem de você o que quiser e você acredita. Né? Então a própria natureza criada guarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Ou seja, os gentios, os ímpios, estão ansiosos para ver a manifestação da glória de Deus através dos filhos de Deus, manifestando o Filho de Deus, que é Jesus. E até nós, aqui fala, que estamos gemendo também. Nós também estamos sofrendo. Não é só o ímpio que está sofrendo. Não é só o ímpio que tem que superar. Não é só o ímpio que precisa de paz, de paciência. Eu também preciso de paz e paciência. Aquilo que o ímpio precisa, eu preciso. Aquilo que eu preciso, o ímpio precisa. Então a gente não pode brincar com isso, não pode vacilar, não podemos jogar a toalha. Não temos outra alternativa, só temos uma oportunidade, uma chance de superar as dores, superar as más notícias, superar as pedradas, as injustiças, as humilhações. Temos que superar, não tem coisa melhor, pastor Tarcísio, do que você superar a humilhação. Porque quem te humilha quer ver você abatido. Aí você não se abate, ele fica, não entendi. Eu joguei uma pedra nele e ele não sentiu dor nenhuma. Ele está sorrindo para ver que o pastor está sorrindo aí. É isso. Nós temos que sorrir para os zombadores. Nós temos que sorrir. Mas não é sorrir de chacota deles. É sorrir de que você está bem. E ele que não está bem. Porque quem ofende é que está mal. Quem joga pedra é que não está bem. Agora não queira ficar ruim igual aquele que está te jogando uma pedra. Que está te fazendo mal. Entendeu? Então ele fala aqui, ó, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro, da degeneração e recebendo a gloriosa liberdade otorgada pelo Filho de Deus. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece, com dores de parto, né? E não somente ela, mas igualmente que temos os frutos do Espírito também, ou seja, igualmente a nós, né? Porquanto que precisamente dessa esperança fomos salvos. Contudo, a esperança se vê, é esperança, pois o que pode alguém anelar por aquilo que não está vendo. Então, porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência aguardamos. Nós temos que aguardar com paciência. Se é uma coisa que o povo está perdendo, pastor Tarcísio, é paciência. Ninguém está tendo paciência para nada. Nada. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas. O Espírito, pastor Tarcísio, nos auxilia em toda fraqueza. Toda fraqueza que nós temos. Nós temos fraqueza, eu tenho fraqueza, tem fraqueza. Todos nós temos fraqueza. Todos nós temos fraqueza. E ele auxilia, porque não sabemos como orar, e, no entanto, o próprio Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Né? Ele fala aqui do impossíveis, de serem expressos por meio de palavras. Então, aquilo que você não faz, que não consegue fazer, o Espírito Santo vai fazer para você, ele vai te auxiliar. Aquelas palavras que não conseguem sair da sua boca, o Espírito Santo vai conseguir
convencer Deus lá com as palavras do Espírito Santo. Então você tem um aliado. Aliás, você tem vários aliados. Você tem os pastores, você tem os irmãos, você tem o Espírito Santo, você tem a palavra de Deus, você tem os dons do Espírito que te auxilia. Os dons do Espírito estão dentro de você, auxilia você para ter sabedoria, para vencer todas as coisas. Vamos para o próximo. Filipenses 2:20. Pois não tenho ninguém que tenha esse mesmo sentimento, e sinceramente zele por vosso bem-estar. Quer comentar? Não. Pode tentar. Lê aí o 19, Filipenses 2:19 aí. Ele diz: espero no Senhor Jesus que em breve os mandarei Timóteo para que também eu seja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Vamos lá. Vamos falar aqui Filipenses aqui. Eu trouxe aqui Filipenses, que eu nem falei com você. Filipenses 3:20 e 21. Eu vou ler aqui, ó. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador. Então, a nossa esperança, porque a nossa cidade não está aqui na terra. Você tendo consciência disso, convencido disso, você vai saber aguentar as arguras dessa terra. Porque você sabe que você não tem que esperar nada daqui. O problema todo é que a gente fica com expectativa, esperando muita, mas muita coisa daqui. Um caminhão de coisa. E aí, não vem um caminhão de coisa, vem um carrinho de mão. E aí você fica chateado, abatido. Aí ela que ele bota aqui no verso 21, pastor Tarcísio. Transformar nosso corpo abatido pelo pecado para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, aquele que tem o poder de sujeitar todas as coisas, que é Jesus, vai tirar esse corpo abatido e vai nos dar um corpo glorioso. Então, nossa esperança está que esse corpo abatido pelo pecado será substituído por um corpo glorioso, aonde nós vamos receber todas as coisas necessárias desse corpo que está em Cristo Jesus. Tá certo? Agora eu vou ler aqui Filipenses 4:1, diz assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai firmes no Senhor, amados. Então, a minha alegria está firme e fundamentada, que está a coroa que eu vou receber no dia que eu for salvo. Então, a minha alegria é a certeza que eu vou ter uma coroa. Então, você precisa superar. 2 Tessalonicenses, quer ler? Capítulo 2, verso 14 e 15, 16 e 17. Maravilhoso isso aí, vocês vão gostar. Preste atenção nesses versículos aqui que nós vamos ler. 2 Tessalonicenses 2, 14. Para isso, convocou por meio do Quer que eu leia? Evangelho que vos anunciamos, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, irmãos, permaneceis firmes, conservai as tradições que vos foram ensinadas, tanto de viva voz, quanto por meio das nossas cartas. E o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, concedam ânimo aos vossos corações, os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Quer comentar? É interessante que nas cartas de Paulo ele sempre fala esse permanecer firme, ele sempre dá esse incentivo para os irmãos das igrejas que ele manda as cartas. E aqui no versículo 16, que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos
deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Paulo aqui ele não fala que Jesus ele vai nos dar consolação e ele também não fala que Jesus vai nos dar esperança. Ele fala que nos amou e nos deu eterna consolação. Ou seja, nós já temos essa consolação dentro de nós. Nós já temos essa esperança dentro. Então, eu acredito que não adianta a gente querer buscar essa consolação e essa esperança de uma forma errada, de uma forma em outros lugares, sendo que nós já temos essa consolação e essa esperança que se chama o Espírito Santo. Essa esperança já está dentro. Sim. E no 17 ele fala: concedam ânimo ao vosso coração e vos fortaleçam para fazerem sempre o bem. Engraçado que o senhor falou no culto de domingo, né, que o crente ele tem que ser muito forte para pecar. E Paulo fala aqui para nós sermos fortes para fazer o bem. Então, aquela natureza carnal que existe dentro de nós, aquela corrupção que existe dentro de nós, ela tende a querer nos puxar para o mal, tende a querer nos puxar para fazer aquilo que não é certo. E Paulo fala para a gente estar forte para fazer o bem. A gente permanecer forte para que o bem permaneça em nossas vidas. Perfeito. Perfeito. Então, pastor Tarcísio, o apóstolo Paulo fala, ele diz assim, ó, vocês são convocados, tá, para anunciar o evangelho, que anunciando o evangelho, vocês vão alcançar a glória. Então, nós temos que anunciar o evangelho a qual fomos convocados, para que a gente possa alcançar a glória. Entendeu? E ele fala aqui, permaneceis firmes e sejam conservados nas tradições. O que é conservar nas tradições? Conservar naquilo que vocês já aprenderam e que não pode mudar esse fundamento. E que vocês foram ensinados, ou seja, conservar naquilo que vocês foram ensinados firme, sem titubear. Tanto de viva voz quanto das cartas. Ou seja, tanto daquilo que você ouve pelos pregadores, você vai ouvir amanhã o pastor Tarcísio pregar maravilhosamente bem, como sempre. Né? Já estamos aqui na expectativa de ouvir uma grande palavra amanhã, de fluir no Espírito. Então, aí, aquilo que nós vamos ouvir amanhã e que ouvimos ontem, né? Nós vamos o quê? Nós vamos nos manter firme com aquele que está convocado para alcançar uma grande glória. Né? E para isso nós temos que estar conservados nas tradições, na doutrina a qual nós temos ouvido e aquela que nós temos lido. Então, ele fala aqui, ó, que nos amou e nos deu eterna consolação, como o pastor Tarcísio falou, e boa esperança pela graça. Ele já nos deu. O pastor Tarcísio disse que ele já nos deu, já está dentro de você esse instrumento maravilhoso que é a consolação, né? E que é a esperança pela graça. Esperança pela graça. O que é esperança pela graça? Esperança pela graça é esperança pelo aquilo que Jesus já fez na cruz. Aquilo que já foi liberado na cruz, que é o quê? A sua libertação, o perdão dos seus pecados e a santificação e purificação de toda a sua imundícia. Isso foi feito na cruz. E aquilo ali é baseado naquilo ali que eu espero. Porque, pastor Tarcísio, se a gente não tivesse recebido, olha o que eu vou falar, a santidade que a cruz nos permitiu, porque como você pode receber santidade sendo pecador? Você precisa do perdão do pecado para poder ser santificado, e justificado, e salvo, e liberto, né? E curado dos pecados, porque o pecado é uma cura. Eu estava lendo, curados do pecado. Então, quando você é curado dos pecados, você passa a ter livre-arbítrio. Porque quando você está sujeito ao pecado, pela natureza adâmica, você não tem livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio foi perdido no jardim do Éden. Ninguém tem livre-arbítrio. Só tem livre-arbítrio, igual Adão teve e a Eva teve, aquele que aceita Jesus, aí sim ele passa a ter livre-arbítrio, igual Adão e Eva. Aí você escolhe se vai querer comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, como a Eva e Adão comeu, ou não.
Ou seja, Deus, quando Jesus morreu na cruz, ele liberou para você aquilo que ninguém tem, livre-arbítrio. Escolha. Você agora tem consciência para escolher, você tem poder de escolha. Você agora não é mais aquele cativo, a pessoa sujeita ao erro, sujeita ao pecado, sujeita ao lamaçal, sujeita à escravidão de Satanás, sujeita às garras de Satanás. Nossa, agora você não é mais sujeito a isso. Por isso que eu falei domingo que para pecar tem que ter força. Para quem já é santo. Mas para quem já está sujeito, não precisa de força, porque já está sujeito. Entendeu? Então ele fala aqui, ó, e boa esperança pela graça, ou seja, eu tenho esperança porque a graça produziu esperança para mim. Ela produziu esperança, que eu não tinha esperança. Como pode esperar aquele que não tem perdão de pecados? Como pode esperar aquele que não é lavado pelo sangue? Como pode ter esperança aquele que não tem a sua vida entregue na mão de Jesus? Porque zomba, porque acha que Jesus é um profeta, que Jesus não é nada disso que a igreja evangélica vem pregando. Não vai receber a esperança. Então, por isso que a esperança do ímpio é uma esperança fútil, uma esperança sem graça, uma esperança que não tem sentido. É uma esperança e um consolo que não tem verdade. Porque quem espera é aquele que aceitou Jesus. Aquele que aceitou o sacrifício, aquele que aceitou a graça, aquele que entendeu o que Jesus fez na cruz por ele, que aquele ladrão da cruz entendeu, o outro ladrão não entendeu. Aquele outro ladrão não tem esperança. Vai esperar o quê? Entendeu? Então concedam ânimo ao vosso coração e vos fortaleçam para fazer o bem. Então eu preciso ser fortalecido, pastor Tarcísio, para que eu venha fazer o que é correto, o que é honesto, o que é agradável, o que vai servir de testemunho, o que é obediência. Entendeu? Então, e vos fortaleçam para fazerem sempre fazerem o bem. Tanto em atos quanto em palavras. Tanto em atitudes, em ações, quanto em palavras. Porque não adianta fazer só em palavras, pastor Tarcísio. Como também não adianta só em ações. A palavra confirma a ação. E ação sem ação não confirma a palavra. Entende? Aquele que tem a palavra, ele tem a fé. Aquele que tem a ação, ele tem o fruto. Entendeu? E vamos lá, Filipenses 4,13. Tudo posso daquele que me fortalece. Fala alguma coisa aí, pastor Tarcísio. Tudo posso, tudo. Tudo é tudo. Posso daquele que me fortalece. Não tem nem mais o que tudo Fale mais alto. Não tem nem mais o que discutir aí em relação a isso. Paulo é claro. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu tenho um Deus que me deixa forte para enfrentar todas as coisas. Da mesma maneira que ele falou lá em Romanos 8, que ele fala que o sofrimento do presente é aquilo que virá, a glória futura é muito maior. Da mesma maneira, ele diz aqui, não tem nada que vai me abater porque eu posso tudo, porque eu tenho um Deus que me deixa forte, eu tenho um Deus que me fortalece, eu tenho um Deus que me empurra quando eu estou abatido, quando eu quero parar, quando eu estou paralisado. Eu tenho um Deus que me ajuda a pular os obstáculos na caminhada, me ajuda a desviar das pedras do caminho. Então, praticamente, Paulo está falando aqui, eu não preciso me preocupar com nada, eu tenho um Deus que me deixa forte, eu tenho um Deus que me ajuda a superar as minhas limitações. Perfeito. Pastor Tarcísio, o que eu vou falar aqui agora, que Deus está me dando aqui, estou sentindo até o fogo dele aqui agora. Acho que dá uma palavra, viu? Que eu vou falar aqui agora. Uma palavra que rima. Tem uma passagem que diz assim, que os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. Comente isso um pouquinho aí, eu quero comentar também. Comente aí alguma coisa. Por que os filhos das trevas
são mais astutos do que o filho da luz. Não devia ser o contrário? É, para mim, assim, foi o que nós lemos no versículo anterior. Paulo fala para. Fale mais alto. Mais alto. Para mim, foi o que o Paulo falou no versículo anterior. Para nós nos fortalecermos para fazer o bem. E o que o senhor mesmo comentou aí. Quem já está no pecado, ele não precisa de força para fazer o mal. Ele não precisa de força para andar nos caminhos maus. Então, quem já está na lama, ele já tem essa astúcia de fazer o mal automaticamente, de fazer as coisas ruins automaticamente. Mas nós, que somos filhos da luz, como Paulo fala, nós temos que ter a força para fazer o bem, nós temos que estar fortalecidos. Mas a questão é essa, que nem todos aqueles que são crentes, eles conhecem isso, eles têm essa força para fazer o bem. Tem essa mesma motivação para fazer o bem que os filhos das trevas têm para fazer o mal. Então, Perfeito. é a força que move os filhos das trevas. Gostei disso. E no caso dos filhos das trevas, essa força é maior. Apesar de que eles não precisam ter força. Já os filhos da luz, eles precisam estar fortes para fazer o bem. Perfeito. Amei essa sua resposta. Nunca tinha ouvido alguém dar uma resposta tão inteligente nessa... O que eu tenho para falar, talvez não seja tão inteligente como você liberou aí. Mas assim, concordo plenamente com o que você falou. O mal tem força para fazer o mal com excelência. É por isso que Jesus nos chama atenção lá em Mateus 5,20, ele disse, aquele que não exceder os fariseus e os escribas não herdarão o reino de Deus. Mateus 5,20. Por quê? Porque muitos de nós estamos aquém. O ímpio, às vezes, está até fazendo mais bondade, mais caridade do que nós, cristãos. E quando o cristão, o caráter do cristão é a piedade, né? A piedade, o ímpio está tendo mais piedade e compaixão do que o cristão. Ou seja, o ímpio que não tem tanto esclarecimento do que é paz, às vezes está tendo mais paz do que o cristão. O ímpio que não tem a força, a consolação, porque não creu em Jesus, não recebeu a consolação e a esperança, está conseguindo ter mais esperança, mais perseverança, mais alegria do que o cristão. E aí você fica, aí quem está na luz fica perturbado. Porque como pode fulano que não tem Cristo estar prosperando e ainda alegre, feliz, saltitando e dando risada para todo mundo? É complicado. Dá uma embaralhada na mente da pessoa se a pessoa não entender que as trevas, quem está nas trevas, está trabalhando com coragem, com força, mais do que nós que somos da luz. Ou seja, nós que somos da luz estamos aquém, estamos produzindo pouco, nós estamos mais preguiçosos, mais na zona de conforto, mais medrosos, mais sem coragem. Aí é complicado, porque como você vai levar boa notícia, coisas boas, novas, que é o Evangelho, para o ímpio que já está lá, ó, além de você, está lá na frente. Não é isso? Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos agora para Romanos 15, capítulo 5 em diante. Agora lê mais perto com o microfone para a gente ouvir melhor você. Que Deus que nos concede perseverança e encorajamento, deles também disposição de pensar unanimemente de acordo com Cristo Jesus, para que com a mesma convicção e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos aceitou para a glória de Deus. Afirmo, pois, que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, a fim de confirmar as promessas feitas aos patriarcas, para que também os gentios
Glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E diz ainda: alegrai-vos, gentios, juntamente com o seu povo. E mais, louvai ao Senhor todos os gentios e louvem para todos os povos. E Isaías, enfatizando, declara: brotará da raiz de Jessé aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Nele os gentios depositarão toda a sua esperança. Portanto, que o Deus da esperança vos abençoe plenamente com toda a alegria e paz, à medida da vossa fé nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito. Quer comentar alguma coisa? Paulo aqui ele está falando sobre nós que não pertencemos a Israel. E ele está falando aqui da esperança que nós temos que ter por aquilo que Jesus fez, aquilo que ele descreve aqui no versículo 9, e para que também os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia. Porque Cristo ele foi misericordioso, Deus foi misericordioso quando nos enxertou na videira, né? Colocou junto com o seu povo e nos deu essa esperança, essa confiança de que nós, da mesma maneira que Paulo falou anteriormente, que tudo pode naquele que o fortalece, da mesma maneira nós possamos falar isso. Nós podemos naquele que nos fortalece. Nós também nós temos tudo aquilo que Israel herdou, tudo aquilo que Deus prometeu a Israel, nós também temos. Então, essa é a esperança que nos move, essa esperança que nos motiva, essa força que faz com que nós nos superemos os outros. Bom, eu vou também, assim, eu gostei muito desse aqui, essa passagem de Romanos, né? Para mim é uma das principais que eu separei. Eu vou ler aqui e vou ver o que Deus fala aqui, ó. Que Deus que nos concede, Ele concede o quê? Perseverança e encorajamento. Deles também a disposição de pensar unanimemente de acordo com Cristo, ou seja, Ele vai nos alinhar ao pensamento de Cristo. Uma vez com a mente de Cristo, eu tenho a mente de Deus. Entendeu? Então ele nos concede perseverança e encorajamento e também nos dá a disposição de pensar igualmente a Jesus Cristo. Para que com a mesma convicção e também uma mesma voz, nossa voz tem que ser a mesma. É por isso que nós temos que estar fazendo nossas lives, pregando, ou indo à igreja, não pode faltar um culto, não pode faltar um culto sequer. Por quê? Porque ali você vai receber o alinhamento para que todos nós no MAV tenham uma só voz. Uma só voz. Amém? Uma só convicção. Afirma que Cristo se tornou servo, que dos que são da circuncisão, por amor à verdade, a fim de que confirme a esperança. 9. Para que também os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia. Eu vou explicar aqui isso aqui, como está escrito. Por quê? Olha só. O povo de Israel tinha que glorificar a Deus e levar o povo gentil para que clame a misericórdia de Deus. É o que nós estamos fazendo. Aquilo que Israel não está fazendo, nós temos que fazer. Nós temos que levar o povo gentil e o povo de Israel para glorificar Deus e pedir a Deus sua misericórdia. Nós temos que clamar pela misericórdia. Glorifiquem a Deus. Nós temos que glorificar a Deus pela misericórdia que Ele está nos dando. Ou seja, dando aquilo que a gente não merece. Por isso que a gente tem que ser grato. A gratidão vem pela misericórdia. Quanto mais misericórdia eu recebo, mais grato eu fico porque eu estou recebendo algo que eu não tenho direito, que eu não mereço. Que eu não mereço. Então, aí ele coloca aqui, entre os gentios, e cantarei louvores no teu nome. Alegrai-vos os gentios juntamente com o seu povo. Ou seja, nós temos que nos alegrar junto com o povo da terra. Nós temos que contaminar, levar essa alegria da igreja
e ir para fora, não é ficar só em quatro paredes. E mais, louvai ao Senhor todos os gentios e louvem-no todos os povos. O objetivo de Deus é que todos louvem ao Senhor. O objetivo de Deus não é só que a igreja do MAVE ou outra igreja ali. Não, ele quer que todo mundo louve ao Senhor. E aí ele bota aqui, ó. Eu vou para o 13. O 13 que me interessa aqui mais. Olha só, o 5, que eu mais gostei, e o 13. Então vamos lá. Porque Deus da esperança, olha só que interessante, Deus da esperança vos abençoe plenamente com toda paz, com toda alegria e paz, à medida da vossa fé nele. Olha o que eu vou falar. Para que transbordeis a esperança pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, pastor Tarcísio, eu preciso entender que a minha fé tem que chegar ao Senhor, agradar a Ele, nessa medida de fé que eu tenho nele, vai fazer com que Ele transborde e me visite com paz. O Deus Consolador, o Deus Abençoador, o Deus da Esperança, vai me visitar com plena alegria e paz, na medida da minha fé, na medida daquilo que eu acredito, na medida daquilo que eu entrego, que eu entendo, na medida daquilo que eu recebo. Então Deus, quanto mais eu tenho fé nele, quanto mais a minha medida de fé é madura, é cheia de entendimento, é cheio de luz, produz ações de acordo com o meu crescimento, eu vou estar trazendo para a minha vida mais consolo, mais esperança e uma plena alegria e paz. E ao ponto que ele bota aqui, de transbordar esperança pelo poder do Espírito Santo. Porque quando você transborda esperança, meu filho, você vai se manter firme e confirmado naquele grande dia. Ninguém tem como perseverar, ninguém pode perseverar se não tiver fundamento. Ninguém pode perseverar se não tiver consolado. Ninguém pode perseverar se não tiver consolado com a esperança, com a alegria plena e paz que vem do Senhor, pela fé que eu produzo. Entendeu? Vamos para Provérbios 15, 18 e Provérbios 4, 18. Fale aí. Agora fale com o microfone perto, para a gente ouvir. A pessoa que se irrita facilmente provoca dissensão, mas o paciente acalma as discussões. Perfeito. 4:18. Entretanto, a vereda dos justos é como a luz da aurora, vai brilhando cada vez mais até a plena iluminação do dia. Quer comentar esse último versículo aí? 4:18? Entretanto, a vereda dos justos é como a luz da aurora, vai brilhando cada vez mais até a plena iluminação. A gente pode fazer uma comparação com aquele versículo que fala que nós somos a luz. Quando nós, o justo, aonde ele estiver, ele tem que fazer a sua luz brilhar. Infelizmente, nós estamos praticamente é total escuridão, é total treva. E se não for o justo, se não for o crente cheio de luz, estiver nesse mundo, nesse lugar, em todas as áreas da sociedade, todas as áreas que nós podemos atuar, se não for isso, vai haver perdição total. Então, o justo, a luz do justo, ele tem que brilhar em todos os locais que ele estiver, em todos os lugares. Perfeito. No seu trabalho, na sua família, entre os amigos, é ali o local que a luz do justo tem que brilhar. Olha, o mundo estava como a terra? Como é que Deus encontrou a terra? Vazia e cheia de trevas. Né? Aí Deus falou o quê? Haja luz, não foi? A luz que veio foi qual? O sol. E qual é a segunda luz? O Filho, que ilumina o mundo, que está lá em João, capítulo 1. Né? A luz que ilumina os homens, que ilumina o entendimento, que quebra as fortalezas da mente, o pensamento gregoriano, que quebra os pensamentos de Aristóteles, de
Platão, de Freud, desses caras todos aí que pensam que sabem e conhecem o universo de Deus. Então, o que é isso que está escrito aqui? É que nós precisamos ter um caminho justo, né? Um caminho justo. O justo tem uma avenida, tem um caminho, e é como a luz do sol, que vai brilhando todo dia. O sol se apresenta todos os dias. Então nós somos como o sol que se apresenta todos os dias, que vai brilhando a cada dia, a cada manhã. Ou seja, você não pode acordar triste no outro dia, sem luz. Porque a solução para as trevas é a luz. O remédio para as trevas é a luz. O remédio para o fogo é a água. Então, nós somos a luz que ilumina as trevas. A cada dia nós vamos vindo com mais luz, mais entendimento da palavra, mais conhecimento do Senhor, mais convicção do Senhor, mais experiência. Não é diminuindo que eu vou chegar lá. Não é diminuindo que eu vou conseguir superar e ter força para chegar lá. Eu só vou chegar lá se eu for aumentando a minha luz, que eu estarei aumentando a minha força. Estarei aumentando a minha disposição de chegada. Porque quem quer chegar tem que ter disposição de chegada. Quem começa tem que saber que vai ter que chegar. Quem dá a partida tem que saber que tem um lugar para chegar. E o descanso só vem depois da luta. O descanso só vem depois que você vencer as batalhas, que você derrubar as muralhas e que você passar pelas tempestades e continuar vivo. E como é que eu continuo vivo? Com a minha fé, sem ser abalado pelas circunstâncias. Porque a fé é uma estrutura interna que impõe a estrutura externa. O que acontece é que a gente deixa a estrutura externa parar a estrutura interna. A minha estrutura interna, que é fé, consolação e esperança, não pode se abalar com a estrutura externa. Isso é fé inabalável. Fé inabalável é uma fé que não se abala pela estrutura externa que se apresenta para me derrubar, para me fazer cair, para me fazer desistir, para me paralisar, para me colocar num canto com medo, escondido. Não. A fé faz você partir para cima. Porque quem tem fé não tem medo das estruturas externas. Porque as estruturas externas estão sujeitas à vontade de Deus, à sua soberania o corpo celeste de Deus, que são seus anjos. Então, toda a estrutura externa ela vem para te amedrontar. Tem uma história, pastor Tarcísio, que uma onça, né? Ela estava rondando ali o aprisco. Você deve conhecer essa história, que você é antigo na fé. E aí chegou a noite, ela lá, porque a onça só ataca à noite. Então ela estava lá. O pastor já foi dormir, mas as ovelhas estavam no aprisco. Enquanto a onça está rungindo em volta, as ovelhas estão achando que a onça já entrou. A ideia que a onça quer passar é que ela já entrou no aprisco. E que ela só vai escolher que ela vai dar o ataque aí, né? Fatal. Aí a ovelha pula do aprisco, achando que a onça está dentro, mas a onça está lá fora, esperando aquele medroso, aquela ovelha medrosa que vai pular. E ela pula, saindo do aprisco, aí ela é almoço, janta, tudo para aquela onça. Então, se você sai do seu aprisco porque está com medo, aí nosso inimigo vai nos devorar. E ele nos devora como? Ele nos devora paralisando, nos desanimando, nos tirando a força, nos tirando a vontade de chegar e estar naquele grande dia. Vamos, mais uma. Como é que está nosso tempo? Já está terminando? Já terminou? Oito, 13, 7 minutos.
Hein? Tem 7 minutos. É 8:13 7 agora. minutos? Deixa eu ler aqui o Salmo 94, verso 18 e 19. Se quiser comentar, você comenta. Os meus pés vacilarão. Teu amor leal, Senhor, me amparou. Deus está sempre amparando nossos pés vacilantes. Quando a angústia já controlava todo o meu ser, teu consolo trouxe tranquilidade à minha alma. Ou seja, quando nós menos esperamos, estamos aí para ser engolido, para ser devorado aí pela angústia, perdendo o controle, ficando desequilibrado, aí o Senhor chega com o seu bálsamo. O Senhor chega com o seu consolo, como ele botou aqui, e trouxe o seu consolo com tranquilidade para a minha alma. Então sempre vai vir o consolo do Senhor para tranquilizar a sua alma que está angustiada por alguma coisa. Salmo 37, aquieta-te diante do Senhor e aguarda por ele com paciência. Não te irrites por causa da pessoa que prospera na sua frente, nem com aqueles que tomam perversidade. Ou seja, nós temos que diante do Senhor estar o quê? Aguardando, aquieta-te. Aquieta-te diante do Senhor e aguarda com paciência. E não te irrites aquele que prospera à sua frente. Deixa a ira e abandona o furor. Não te impacientes, não te inflames, pois assim causarás mal a ti mesmo. Então, quando eu me inflamo, quando eu fico com furor, eu estou prejudicando a mim mesmo. Então, Deus está mandando você abandonar o furor. Deus está abandonando você, está dizendo você não fique impaciente, inquieto, palpitante, angustiado. Abandone tudo isso. E também não te inflames, não te irrites, porque isso vai prejudicar a sua alma. A sua alma vai ficar abatida, turbada, curvada. Pois os malfeitores serão exterminados, mas os que depositam sua esperança no Senhor herdarão a terra. Mas algum tempo apenas, ou seja, pouco tempo, nós estamos mais perto do que longe, e já não existirá o ímpio. Tu procurarás o seu lugar, porém não mais o encontrarás. Os humildes herdarão a terra e se deleitarão com plenitude e paz. Salmo 31, verso 24. Sede fortes e corajosos. Ele fortalecerá o vosso ser. Vós todos os que confiam e esperam no Senhor. Então ele está mandando a gente ser forte e corajoso, que ele mesmo nos fortalecerá nossos pés, nosso ser, nosso interior. Salmo 57, 17. Ó minha fortaleza, hinos cantarei em teu louvor, pois tu és o Deus, a minha suprema proteção, o Deus cujo amor tem me abençoado. O amor de Deus tem nos abençoado. Nós temos que afirmar, pois tu és o Deus e a minha grande proteção. Tu és a minha fortaleza e hinos cantarei a teu louvor. Contudo, somente no eterno espera a minha alma em silêncio, pois ele é que me traz a esperança. Ninguém traz a esperança no seu Senhor. Então se aquiete, fique em silêncio e aguarde o que Deus vai fazer. Ele é minha rocha e também a minha salvação. É minha torre. Por isso não desampararei jamais. Por isso não desampararei jamais. Deus não vai nos desamparar, porque Ele é a nossa rocha, é a nossa salvação. É com Deus que você vai contar. É com Deus que você vai se achar. Confia sempre em Deus. É o povo meu. Perante a sua presença, derramará todo o coração. Ele é o nosso refúgio e segurança. Ele é o nosso porto seguro, pastor Tarcísio. Ele é a nossa fortaleza, ele é a nossa coluna, ele é o nosso bálsamo, ele é o nosso refrigério. 1 Coríntios capítulo 16, verso 3 diz: vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente e sede fortes. Esse versículo é tremendo, ó. Ele manda você vigiar. E o que é vigiar? É estar atento. E quem está atento fica como um atalaia, fica olhando de cima para baixo. Você só tem como se aquietar seu coração e ter força quando você olha de cima para baixo. Que você vê lá os cardumes chegando lá, ó, chegando à sua bênção. Né? Porque você tem um olhar amplo de cima. Embaixo você só pode ver a dificuldade, mas você não consegue ver do outro lado. Mas de cima você vê a dificuldade e vê o outro lado.
lhe oferece mais oportunidade de visão. Então, vigiai e permanecei firme na fé. É firme na fé, não é outra coisa. É firme na esperança, é firme naquilo que você ainda não está vendo e nem pode ver, porque senão não seria esperança, não seria fé. Porque fé é naquilo que você não vê, mas espera. A fé é aquilo que você não vê, mas confia. A fé é aquilo que você não vê, mas você acredita e você se mantém firme e você se enche de esperança e de consolação. E ele fala, portai-vos de forma corajosa. Ou seja, você tem que se portar de forma corajosa. Como é que você se porta de forma corajosa? Quando você se impõe. Quando você se coloca diante de Deus e diante dos homens, firmes, inabaláveis. Isso é se portar corajosamente. É você não ter medo de desafio. É não ter medo daquele que está querendo, sabe, entrar no seu território. Então você vai se portar de forma corajosa. Você pode até não estar totalmente corajoso, mas você vai ter um comportamento, uma presença de quem está corajoso. As pessoas vão ficar até com medo de você. E olha ali como é que ele, ninguém está vendo o coração dele, né? Agora a batida do coração está lá. Dizem que o animal que escuta o nosso coração, se estiver com medo, ele avança em nós. Não sei se é verdade. E sede fortes. Vou ler aqui 2 Coríntios 1, 3, verso 4, 5, 6, 7. Vamos terminar. Tá certo? Tá bom? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, ou seja, Ele é Pai de todo o nosso sustento, a qual nós não merecemos. Ele é Pai e adianta a nós antes da nossa existência, para ficar bem claro que não é pelo nosso merecimento. Antes de existir, Deus já preparou todas as nossas bênçãos. Tudo. Está tudo escrito. Tudo escrito. Tudo escrito. Então vamos lá. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Então ele é Deus de toda a consolação. Ele é o Consolador. Que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação. Ou seja, aí está o cerne da questão da pregação de domingo. O que eu queria trazer, pastor Tarcísio, é justamente esse versículo, que ele fala aqui, ó, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação. Ou seja, se eu sou consolado, eu vou ter capacidade de consolar. Se eu sou um cara pacífico, paciente, eu vou ter condições de passar a paciência. Se eu sou um cara bondoso, alegre, cheio de paz, eu vou conseguir passar isso. Aí ele bota aqui, por intermédio da consolação, com que nós mesmos somos consolados por Deus. Por intermédio daquele que nos consolou, você já está consolado. Como o pastor Tarcísio falou, você já recebeu consolação. A consolação que você recebeu está lá na cruz. Tudo que você precisa, a minha graça te basta. O apóstolo Paulo pediu para tirar o espinho da carne. Eu entendo o seguinte, ó. Ô Paulo, é o seguinte, você pode não ter tudo, mas você tem uma coisa que vale por tudo, a minha graça. A cruz que meu filho sofreu gravemente lá, as dores que era para você sofrer, ele sofreu no seu lugar, ele te libertou depois em liberdade, te fez um homem livre, sem algema, sem correntes, sem nada, sem jugo, sem defeito, sem mancha, limpo, novo de novo. Para quê? Para que você possa, então, agora, entender que a minha graça te basta. Ou seja, não adianta você ter um mundo e não ter a graça. Bill Gates é um cara bilionário. Sei lá quantos homens bilionários tem na Terra, mas vamos lá. Pega esses 10 bilionários aí. Junta todos. Se não tiver a graça, ele não tem nada.
Porque Deus disse que só a graça dele basta, só a graça dele satisfaz, só a graça dele diz que você não tem falta alguma. A graça de Deus diz que você não tem falta de nada. A graça te completa, a graça te faz vencedor antecipadamente. A graça te faz vencedor antecipadamente. Então vamos lá. Portanto, da mesma maneira como os sofrimentos de Cristo transbordaram sobre nós, igualmente por meio de Cristo transbordará a nossa consolação. Então tudo que Jesus sofreu na cruz, e que era para a gente sofrer, e aí a gente sofremos também com Ele, porque padecemos com Ele, morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, nós estamos com Ele, vivemos e moramos com Ele, e Ele vive em nós. Então, ele diz aqui, ó, igualmente por meio de Cristo. Cristo mesmo vai transbordar sobre vós a consolação que Ele mesmo ganhou na cruz. É isso que Ele vai transmitir. Ele vai transmitir a consolação recebida na cruz. Ele vai derramar sobre mim, você, e vai fazer você transbordar essa consolação. Ora, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Toda a tribulação que nós temos é para a nossa salvação. Toda a tribulação que nós temos é para a nossa consolação. Se somos consolados, e pois para a vossa consolação, ao qual vos proporciona, olha aí, perseverança. A consolação faz isso. Ela promove a gente. Ela promove a gente. Ela nos conduz, ela nos guia, nos leva a ser perseverante. Aqui ela proporciona perseverança. A consolação é tudo que você precisa, irmão. Você precisa ser consolado. A fim de quê? A fim de quê? Suporteis, ó, suportar, superar. A fim de quê? Supere as mesmas aflições que nós também estamos passando. Ou seja, aquilo que os apóstolos estavam sofrendo, próprio aqui do apóstolo Paulo está falando, isso que o apóstolo Paulo está sofrendo, que está padecendo, ele conseguiu ser consolado, nós também seremos consolados. E ele fala que essas aflições que ele suportou e nós vamos suportar, vai nos proporcionar perseverança, fé, força, vai fazer a gente superar. Está doendo? Louve. Está chorando? Louve. Está demorando? Louve. Simplesmente louve. Louve ao Senhor. E a nossa esperança a vosso respeito está firme. A nossa esperança a vosso respeito está firme, está garantido. Visto que sabemos que sois participantes. Você tem que ser participante do Evangelho. Você tem que ser participante de Cristo. Você tem que ser participante das dores do seu irmão. Você tem que ser participante das dores dos pastores. Você tem que ser participante que hoje nós estamos fazendo uma obra no MAVE para construir um local melhor, mais confortável, para receber mais pessoas. Você tem que entender isso. Você tem que partir para cima. Eu fiz isso hoje. Eu parti para cima. E consegui ofertas fora do arraial. E essas pessoas que ofertaram estão sendo abençoadas. Já pensou se cada um de nós conseguimos 3 ou 4 ofertas fora do arraial? Quanto nós já teríamos de oferta para que a gente pudesse tocar a obra? Qual o medo que você tem? Qual a vergonha? O máximo que você vai receber é um não. Quem não ofertar, não entendeu. Quem não entendeu, não recebeu. Só recebe quem entende. Olha aí. Só recebe quem entende. Quem não entende, fica de mão vazia. Agora, quem entende, fica de mão cheia. Amém. Você quer ficar de mão cheia, irmão? Olha só, verso 7. E a nossa esperança... deixa eu terminar aqui. A fim de que suportais as mesmas aflições, que nós também... já falamos. E a nossa esperança, a vosso respeito, está firme, eu já falei. E visto que sabemos que sois participantes dos sofrimentos igualmente, da mesma forma, os sereis da consolação. Vamos terminar aqui mais uma, eu sou fominha. 2 Timóteo, tenha paciência, mais 3 minutinhos, 2 minutos. Ao servo do Senhor não convém discutir, mas sim ser amável para com todos, capacitado para ensinar e capacitado com paciência. Então não adianta você discutir, você tem que ser paciente. Você tem que ser amável. Devemos saber corrigir
Mas corrigir com o quê? Com mansidão, com respeito, com amor, com gentileza. Os que se têm, opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento, conduzindo-os ao pleno conhecimento da verdade. Então, eu corrijo com mansidão, e os que se te opõem, na expectativa de que Deus possa conceder o que é Ele, lhes conceder arrependimento, e seja conduzido ao quê? Ao pleno conhecimento da verdade. Então, a correção tem que ser com mansidão. Nada de grosseria, nada de julgamento, nada de estupidez, de arrogância. Nada disso. Você não foi corrigido assim, porque você quer corrigir assim. Use a misericórdia a qual você também recebeu. É assim, ó, eu recebo misericórdia e entrego misericórdia. É de misericórdia, 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 misericórdia. Para que, dessa maneira, retornem ao bom senso. Ao bom senso. O que é o bom senso? Eu não ir já com cajado de vez. Ó, cajadozinho devagarzinho, para não espantar a ovelha. Bom senso, equilíbrio. E se livrem da armadilha do diabo. Temos que nos livrar da armadilha do diabo. Ter bom senso e se livrar da armadilha do diabo. Que os capturou, a fim de que agirem conforme a sua vontade. Ou seja, então, para que se livrem da armadilha do diabo, para que você vai pregar para eles, para que eles se arrependam, sejam conduzidos para a verdade, e eles possam ser livres da armadilha do diabo, que os capturou, a fim de que venham agir de acordo à vontade de Deus. Tá bom? Paciência, certeira, alcançou a promessa. Tá bom até aqui. Vou ler só aqui Hebreus 12:1 para a gente encerrar. Só Hebreus 12:1. Um versículo apenas. Eu quero ouvir sua voz e você faz a oração terminando essa live, agradecendo a Deus por essa oportunidade maravilhosa de a gente falar do Senhor e falar bem do Senhor e falar aquilo que o cristão tem que fazer para estar alinhado à vontade de Deus, à mente de Cristo. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grandes testemunhas, nuvem de testemunhas, desembaraçando-se de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Ou seja, que a gente vem se desembaraçar de tudo aquilo que lhe prende nesse mundo. Se é avareza, se desprenda. Se é mentira, se desprenda. Se está te atrapalhando a dúvida ou um irmão que está te ofendendo, se desprenda disso. Não se embarace. Não se embarace com as coisas dessa terra. Não se envolva muito com as coisas dessa terra. Porque senão você vai acabar não se envolvendo com as coisas de Deus. E você também não fique também sem entender que o pecado quer te envolver. O pecado quer te envolver a qualquer momento. Né? Então corramos para a missão que nós temos na nossa frente, para a carreira proposta que nós temos para ser cumprida. Se você não correr, eu digo a você, o tempo é curto, o tempo está se exaurindo. Não tem muito tempo, o tempo está se acabando. E nós precisamos urgentemente correr. Nós precisamos correr e correr com perseverança, como está falando aqui a palavra. E essa corrida, ela já está proposta, ela já foi nos concedida, ela já nos foi anunciada, ela nos foi convocada, ela já nos conclamou, nos chamou, nos convocou, nos outorgou. Você não pode ficar de braço cruzado. Você não pode ter um comportamento de indiferença. Você não pode ficar frio diante de um chamado como esse. Amém? Pode falar, pastor Tarcísio, eu já falei muito. A apóstola não trouxe nem um copo d'água para mim. A apóstola Rani, copo d'água. Estou com sede de água agora. Eu preguei recentemente que... Fale mais alto. Eu preguei recentemente que nós estamos numa corrida, né? A gente está... É como se fosse aquelas pistas de atletismo.
aquelas corridas de velocidade, onde a gente tem que se despir de tudo aquilo que nos traz peso. Você vê que um atleta, ele usa roupas leves, ele usa um tênis confortável, porque ele tem que se despedir de todo o peso, tudo aquilo que traz peso a ele, que não é necessário, para que ele venha ter um ótimo desempenho na sua corrida. Da mesma maneira que Paulo fala aqui, para a gente se desembaraçar de tudo que nos atrapalha. Então, tudo aquilo que faz com que nós tenhamos um peso desnecessário nessa corrida, tudo aquilo que faz com que nós tenhamos dificuldade nessa corrida, a gente tem que nos livrar, a gente tem que se vestir de roupas leves, a gente tem que se vestir com um tênis confortável, para que a nossa corrida seja uma corrida plena, uma corrida onde nós tenhamos um alvo, a gente tem um alvo para que a gente chegue nesse alvo. Então a gente tem que se desembaraçar dessas coisas que nos fazem retroceder, faz com que a gente tenha dificuldade em andar. A gente tem que pular os obstáculos. É dessa maneira que nós vamos chegar no nosso alvo. É praticamente isso que Paulo está falando, para a gente se despir daquilo que nos dificulta e faz com que nós não cheguemos no alvo. Nós não podemos deixar ser levado pelo encantamento, ser iludido pela aparência, ser deixado ser levado pela sutileza de Satanás, pelas propostas de Satanás, que aparentemente parece que são boas, são encantadoras, são atraentes, mas a verdade é que é um caminho de morte. Deixa eu ler aqui só Colossenses aqui, que na verdade eu vou fazer o seguinte: quando terminar essa live, eu vou publicar, né, os slides que o pastor Tarcísio fez, e aí vai constar aqui mais 8 ou 10 ou 12 versículos, que não vai dar para a gente ler aqui agora, e aí vocês leiam, e também pode reler e refletir aqueles que nós comentamos aqui, tá bom? Que é o seguinte, Colossenses capítulo 1, verso 11, pastor Tarcísio, diz assim: sendo fortalecidos com todo o poder. Então nós somos fortalecidos com o quê? Com o poder de Deus. O que é poder? Poder é a capacidade de realizar. Então Deus nos dá a capacidade de realizar. Ele nos dá todo instrumento, Ele nos dá todo equipamento, Ele nos dá toda a condição, né, para que a gente, e toda a instrução, para que a gente possa, então, ser fortalecido. Então, sendo fortalecidos com todo o poder, ou seja, com todo o sustento, toda a capacidade, tudo que aquilo que Deus pode fazer, para que você possa realizar aquele determinado negócio que você quer fazer. Segundo o quê? Segundo a maravilhosa força da sua glória. Então, tem a ver com a força da glória, a maravilhosa força da glória dele, vai ser um sustento. Para quê? Para que com alegria tenhas absoluta constância e firmeza de ânimo. Veja que Deus, pastor Tarcísio, ele gosta muito de nos consolar e nos animar. Sabe por quê? Porque olha só, ele quer saber se você e eu vamos chegar. E a maneira que ele tem de a gente chegar é nos consolando, é nos animando. Vai, está perto, você vai chegar, bora. Ele é como se fosse aquele, Deus é como aquele que tinha estar na arquibancada, ali, torcendo para você fazer o gol. Entendeu, não? Ele está ali, vai, é para a direita e tal, chuta. Eu, quando jogava bola, eu não sabia jogar bola, mas sabia chutar. Então, eu chutava, era gol toda hora. Deu oportunidade, estou chutando, não é para fazer gol, né? Esse negócio é para ganhar. Então pronto, eu vi um cara de driblando, não fazia nada. Eu chegava lá, dava um chute e fazia o gol. Eu me lembro que numa partida contra o Banco Aimoré, eu fiz 3 gols. 3 gols. E foi eu fiz o primeiro, o segundo, o terceiro. Aí me botaram no banco. Aí o Banco Aimoré ganhou a gente 4-3. E eu fiz 3 gols, fui para a reserva. E aí o banco virou, eu gostei, cara, eu gostei. Oh, Deus de justiça, rapaz, é um Deus de justiça.
ele me consolou, sabe? Que eu não vou mentir, eu fiquei com raiva quando eu fui para a reserva, o banco de reserva, fiquei com raiva. Vamos lá. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, ou seja, nós somos escolhidos de Deus, pastor Tarcísio, e somos considerados santo, ou seja, separado, e muito amado. Revestivos, ele está mandando a gente revestivos de um coração pleno de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Eu vou repetir. Assim como o povo escolhido de Deus, assim como nós somos povo escolhido de Deus, santo e amado, revestimos o vosso coração de quê? De compaixão, de amor, de paciência, de bondade, de humildade. E aí o verso 13 diz assim, zelai, olha esse verso aqui a gente tinha que ler, viu? Deus sabe todas as coisas, ó. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei, assim também perdoe. Jesus fala lá em Mateus 6, depois do Pai Nosso, ele diz assim, se perdoares, depois da oração do Pai Nosso, se perdoares, serás perdoado. Se não perdoares, não será perdoado. São 2 versículos que falam sobre perdão. E aí, no Pai Nosso você fala, é a terceira fala do Pai Nosso. Não, a terceira fala, primeira, segunda, terceira. Não, é a quarta fala do Pai Nosso. A quarta fala do Pai Nosso diz o quê? Que são 5 falas do Pai Nosso. 5 frases, né? Aí diz assim, perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aquele que tem nos ofendido. Ou seja, você está dando a sua palavra que você quer o perdão das suas ofensas, porque você já fez o dever de casa, você já perdoou aquele que tinha ofendido, você agora quer o seu perdão. Você agora quer o seu perdão. E é justo você querer seu perdão se você perdoar. É justo você receber o perdão das suas ofensas. Das ofensas que você tem feito a Deus com seus pecados. É justo Deus perdoar seus pecados, as suas ofensas que você tem ofendido no céu. Se você tiver perdoado as ofensas do seu irmão contra você. Mas se você não perdoa as ofensas, você também não terá perdão das suas ofensas que você tem tido contra Deus. Interessante que tem o perdão dos pecados na cruz, mas tem uma condição sine qua non, tem uma condição, tem um se. Se o se continua, o se vai te perseguir até a volta de Cristo, não é, pastor Tarcísio? O se? O se o se é a condição. A condição. Ninguém chega a lugar nenhum se não andar. Ninguém não chega a lugar nenhum se não correr. Então, eu vou repetir, zelai uns pelos outros. O que eu estou fazendo aqui nessa live, pastor Tarcísio? Nós estamos zelando pelos irmãos. E espero que os irmãos zelem por nós. Como? Com oração, com conselho, com admoestação, com exortação. Exortação é uma coisa, admoestação é outra. Exortação é eu animar o meu irmão a se levantar, a lutar. É animar ele. E admoestar não. Admoestar é eu corrigir ele. Corrigir ele. Irmão, você está errado, você está em pecado. Você está em pecado. Entendeu? Porque quem ama, corrige. E tem que corrigir severamente quem é santo. Agora lá fora não. Lá fora você tem que ir devagar, porque ele não recebeu ainda o amor de Cristo. Então aí não é nem um bebê ainda. Não é nem um bebê. Não é nem uma criança ainda. Porque só é criança quem recebe a fé. Agora quem recebe a fé e anda, amadurece. E pode ensinar as crianças. Agora aquele que cresce, mas não amadurece, ele não pode ensinar ninguém. Ele é carente de ensino. E muito ensino. Muita correção. E perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algum protesto contra o outro, né? Assim como o Senhor vos perdoou, assim também vos procedei. E vamos terminar. E chega de eu estar te enrolando, né? Ah, eu quero falar mais uma. Sério. Mais uma aqui, ó. Tiago 5,8 e Tiago 4,17. Eu sei que a apóstola Ana vai vir aqui em cima de mim, mas eu estou fazendo isso aqui porque também não trouxe minha água. Sede vós igualmente
perseverante. Está mandando todos nós ser perseverantes. Não é só eu e o pastor Tarcísio, ou só eu e o Tarcísio não sei, o Tarcísio e eu não sei. Ele fala aqui, sede vós igualmente perseverantes. Fortalecei o vosso coração, porquanto a vinda do Senhor está próxima. Eu vou repetir. Fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Está às portas. Pastor Tarcísio, está dormindo já? Acorda. Não. Estou aqui. Tiago 14:17, vamos encerrando. Senão o povo deixa a gente sozinho aqui nessa live. Reflete sobre isto. Está mandando a gente refletir. Quem sabe, olha essa palavra, nunca vou esquecer. Quem sabe o que deve fazer e que é o bem, sabe que deve fazer o bem, e não o faz, comete transgressão, comete pecado. Então, se Deus te deu o entendimento de como fazer o bem, de como agir corretamente, de como agir honestamente, de como andar na luz de forma exemplar, correta, e você não faz, você está em pecado. Pecado não é só aquele que peca, mas pecado é aquele que se omite a andar de acordo com aquilo que Deus já liberou na sua vida, de luz, de entendimento, de capacitação do Espírito Santo. Se você já tem capacidade de andar 10 quilômetros, está andando 5, ai, ai. Ai, ai. Se você tem capacidade de andar de Alagoinhas até Salvador e está andando até Catu, ai, ai. Ai, ai. Eu vou repetir para encerrar. Porque se eu abrir aqui outra página e ver e gostar, a gente vai ficar até meia-noite. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete o quê, pastor Tarcísio? Pecado. Pode orar, pastor Tarcísio. Não vou nem olhar outra parte, senão o negócio pega. Amém. Senhor nosso Deus, Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, Deus. Nós estivemos aqui, Deus, compartilhando conhecimento, compartilhando aquilo que o Teu Santo Espírito falou em nosso coração. Pai, que nós vamos ter essa ciência que o Senhor já nos deu consolação, que o Senhor já nos fortalece, Pai. Pai, que nós vamos entender isso, Pai, para que nós venhamos nos superar, Deus, a cada dia que se passa. Todos os dias nós venhamos nos superar, Deus. Nós venhamos ser melhor que ontem. Nós venhamos buscar isso. E entender que tudo aquilo que nós viemos a passar aqui nessa terra, Deus, não se compara àquilo que o Senhor tem preparado para nós. A glória é futura, aquilo que nós tanto ansiamos. Então, Pai, que o Senhor venha transformar nossos corações a cada dia, para que nós venhamos entender isso, para que nós venhamos ter essa certeza, Senhor Jesus, porque nós vamos ter essa esperança que o Senhor está conosco todos os dias, e que apesar das dificuldades, apesar das adversidades, das pedras que nós encontrarmos no caminho, Deus, nós temos essa certeza que o Senhor está do nosso lado, que o Senhor está nos auxiliando em tudo, Deus, que o Senhor não vai deixar que nós venhamos tropeçar. Então, Pai, nos fortalece, nos torna fortes, Deus, para que nós venhamos fazer o bem, para que nós venhamos vencer o mal, Deus, para que nós não venhamos deixar que o mal nos corrompa, que o mal venha crescer em nossos corações. Nos fortalece, Deus, para que a Tua obra cresça. Nos fortalece para que nós sejamos mais que vencedores em Ti. Pai, concede-nos uma ótima noite, um ótimo descanso. Que o Senhor continue conosco, nos ministrando, Deus, falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, Deus te abençoe e até a próxima. Obrigado para todos aí. Pastor Giovanei, Wilda, Augusta, Leonardo, a todos aqueles que estiveram presentes conosco. Obrigado por nos ouvir. Obrigado porque a internet, agradeço a Deus que a internet não travou, né? Nós conseguimos já. Um abraço. Obrigado por estar conosco. Obrigado. Espero que vocês tenham sido abençoados. Pastora Joseli, obrigado. Obrigado a cada um de vocês. Diana Trindade, obrigado por ter estado conosco aqui nessa live. Obrigado mesmo, de coração. Vocês foram abençoados e nos abençoaram com sua presença, nos abençoaram porque vocês emprestaram seus ouvidos espirituais
e deixar o Espírito Santo falar com vocês através dessa palavra maravilhosa de superação, que a gente não sabe quando nós vamos pregar essa palavra de novo. Então, seja você consolado, seja você, sabe, receba o Deus da misericórdia, o Deus da salvação, pois tu és amado e santo, e você, como o apóstolo Tarcísio falou, Deus é contigo, tá? Que fique com Deus. Um abraço.